um só. No vídeo de ontem, e demos também um início no anterior, ou seja, nos dois últimos vídeos, em especial ontem, nós demos uma introdução a fim de mencionar de que o ensino dos evangelhos, tratando como não por cultos ou por formas, vamos chamar de, como é que chama, da maneira própria do catolicismo, embora todos tendam para o culto. É simplesmente tratar da palavra, ou seja, qual é a razão, qual é a moral, qual é a importância dessa palavra na vida de uma pessoa. E, ao mesmo tempo, vamos dizê-lo, que pelo fato de que muitas pessoas são conduzidas a uma dificuldade de um grau, ou graus diferentes de uma doença mental, uma enfermidade mental, como quiserem tratá-la, embora usem a palavra que eu observei médica é doença mental, e inclui essa doença mental a ansiedade, para começar. Da ansiedade vai conduzir também à depressão, e da depressão à angústia, e da angústia vem outras dificuldades, e muitas vezes tragédias. Então queremos mencionar, reforçar, de que o ensino da palavra, ou seja, o educar na visão da justa justiça, e nessa justa justiça em amor, ela vai satisfazer em resolver o quadro correspondente a essa questão médica, que é um problema já de saúde no Brasil, mas também vai resolver outra busca, que foi dada importância há alguns anos atrás, quando a minha filha fez menção de um doutorado após mestrado ligado à pedagogia. Na ocasião em que ainda perdurava os ideais ou as ideologias petistas, em que, vamos dizer, a palavra-chave era inserção social. E essa inserção social vai ser observada através de representantes da própria proposição do PT, em que relaciona com o pensar de outros partidos que poderiam chamar de vinculados ou satélites, como, por exemplo, o PSOL. Mas o que importa é isto. No doutorado, essa questão de tratar a inserção ligava à figura, outra palavra-chave chamada afetividade. Afetividade é a palavra amor, que um acadêmico tem um grau de vergonha, uma forma de constrangimento em dizê-lo. Por quê? É simples. Amor todos compreendem. Falar afetividade, conforme aqueles que são os que te escutam, fica dificultoso. Assim sendo, eu estou aqui com um grupo que eu extraí do Google, de uma organização chamada Conexa Blog, e aqui diz: nos últimos anos, as doenças mentais tiveram um aumento considerável, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. A depressão é o mal do século XXI.
A ansiedade afeta 16,6 milhões de brasileiros. É um caso de saúde pública. Mas, vão dizer, mas tem clínicas, tem. Mas eu tenho apontado nos meus vídeos de que a fonte dessas soluções, ou da busca das soluções, estão baseadas num princípio do Freud. E ela se tornou algo preponderante no pensamento popular, vamos dizer, mais comum. É como se eu dissesse, se eu tratasse com um deputado, ou com um congressista brasileiro, ou mesmo com o Supremo Tribunal Federal, estariam aliando a palavra de Freud a uma palavra totalmente fora daquilo que era o objetivo do pensador, do médico. Embora, sendo médico, um médico, em particular o Freud, alguém que teve dificuldades dessa ordem, esta ordem, que aqui estamos dizendo, ele buscou a solução para ele e para outros. E começa, também já falamos aqui a respeito do uso, inclusive da cocaína, a ideia que poderia trazer resultados satisfatórios. Ele desconhecia de fato resultados, mas na época, talvez, como se lê, se tornou como algo possível, demonstrado com o tempo. Inclusive, ele ofertou a cocaína à namorada e ela veio a morrer pelo uso da cocaína. Ou de um amigo, não lembro bem. Mas o mais importante é compreender que aqui vai dizer os jovens e a saúde mental. Como se sabe, a adolescência é um período de muitas mudanças. Hábitos sociais e mentais desenvolvidos são importantes para o bem-estar social. Veja, a palavra mental, ela sempre estará embutida quando se trata mais particularmente a respeito quando entra o pensar da pedagogia ou do pedagogo, o pensar, pedagogia não, o pensar do filósofo, mas também do pedagogo antes, o pensar da psiquiatria, o pensar da psicanálise, enfim, o que se relaciona com chamadas doenças humanas, as doenças melhores mentais, ou se dizer, doenças, não, seria mais ligada aos comportamentos. A questão fica, é importante compreender, que ninguém se julga de fato com necessidade de tratamento. Isso também aqui está dito. Tem pessoas que não tratam. Mas essa afirmativa também é uma estatística coletada. Não quer dizer que essa coleta corresponde de fato aos números. Por quê? Me parece que a tendência natural, a inclinação natural de todos, primeiro, não vão nem pretender que sejam entrevistados ou perguntados, a não ser que de fato já estejam com um problema e na questão do problema venha de fato ocorrer essa informação. Essa informação foi por uma área médica, um setor médico, que se faça um sistema similar ao que fizeram com tanta rapidez, de fato com eficácia, através, inclusive, do uso de um homem qualificado na área de, eu diria, me vem a memória, não me ajuda, de alguém ligado a como tratar também da... Está vendo? Mas em que vai, de fato, abordar, vai colocar as regiões, vai intensificar a quantidade, vai colocar, enfim, vai dar o devido direcionamento estratégico que seja para o tratamento de tais casos, como fazem de todo caso, quando tem um grau de importância agora, que afeta a saúde pública. Porque a saúde pública afeta a economia afeta, mas não importa a economia. Eu quero colocar aqui que falar de economia
diante de um quadro de falar-se da saúde, e particularmente da saúde mental, se torna inclusive eu diria, um certo grau de violência, de fazer um paralelo, mas se torna necessário. Então é importante compreender que, sendo uma questão de saúde pública, claro que vai afetar o trabalho, claro que vai afetar os estudos. Ou seja, aquelas pessoas afetadas trarão realmente dificuldades de ter o seu desempenho e melhor eficácia. Sucede que vou colocar outras questões, que é o seguinte. Quando eu vou para a área da advocacia, que vai desaguar nos pensamentos da jurisprudência, porque elas serão, de fato, realizadas por uma espécie de um certo grau de estatística. Não sei como é que se trataria de jurisprudência, quando vai ser dada essa expressão jurídica, e ela tenha realmente um poder de uso de um juiz fundamentada na tal jurisprudência, ou seja, no que se fez antes, como sendo referencial para também julgar. Então, se fundamenta numa pensar anterior. Nesse pensar interior se denota, não é uma questão de dizer, já está isso perfeitamente legalizado, legislado, que também tem aquela aceitação de uma defesa ou do que seja, baseado nos costumes. O nome técnico fica por conta de quem está na área. Quero fazer menção simplesmente que é claro que se estamos falando de doenças mentais, vamos dizer, não vou dizer, ela só ocorre entre os militares. Assim, ela está de fato, afeta a todos. Eu vou chamar agora de uma palavra que muitos não gostam, de corporativo próprio. O corporativo próprio, seja por mais ou por menos gente que tenha a dificuldade que estamos aqui tratando, vai afetar a saúde do seu corporativo. Por que disso? Porque eu já experimentei, por proximidade da minha casa, problema de jovens ou alguém com uma dificuldade mais grave. E sei da dificuldade que é de poder resolver, conciliar aquele quadro com o próprio família no todo. É muito dificultoso. Então, o que diremos? Esperaremos que chegue aquele ponto de dizer fique em casa, e depois use a máscara, e depois, na hora que... E não vai ter respiradores. Porque compraram, mas não chegou. Eu estou falando de algo que foi dado importância, porque assumiu uma correspondência de caráter político. Se vai para esses quadros que eu estou falando, a gravidade é muito grande, mas ninguém considera. Então, se eu falo de economia, não posso, nessa economia, se eu trato da minha economia, eu vou dizer, na minha economia, a minha saúde está na frente. Mas tratar dessa saúde é dizer que eu não tenho que entrar no hospital para fazer uma cirurgia, para ter que pegar o respirador. A outra não te afeta? Eu vejo que os quadros de fato que mais afetam as famílias, mais afeta alguém, é exatamente o distúrbio mental. Mas você é médico? Não. Eu sou engenheiro civil. E abandonei de ganhar 80, 100 mil reais por mês
por isso. Eu ganhava. No momento eu procuro o proprietário da empresa, era um SA, e digo, olha, fulano, até que chegamos bem, não tenho problema nenhum, mas sinto que eu paro aqui. Então, por quê? Faça isso, parei aqui. Essa decisão foi fundamental. Senão, eu não estaria aqui. Quando isso ocorreu, depois eu passei a ter medicações contínuas para controlar a pressão. E alguém disse, tem agora o médico ao teu lado, você vai morrer, cara. Olha, eu estava com 40 e poucos anos. Não, antes disso, quando eu saio, 40. Mas trouxe a carga. A partir dos 49, me vem uma solução que eu não esperava. Algo como dissesse, ocorreu como? Vamos deixar para lá essa explicação. O que importa é, ouço alguém falar da palavra de um médico chamado Jesus Cristo. Mas ele penetrou na minha mente. Ele disse, tome da minha palavra, guarde, medite, e sereis verdadeiramente livres. Ele não mentiu. Aqui está um liberto. Não digo liberto, livre. Tenho procurado separar a palavra liberdade, logo que vai estabelecer uma espécie de um conceito com a perfeita identidade do declarante. Livre. Tendo a experiência que fiz menção anteriormente, tendo a experiência de ter trato de relações amigáveis com amigos, que têm essa mesma palavra da minha boca, também nos seus corações, e são médicos. O que eu quero afirmar é que tem que haver alguém levantar a bandeira para que se resolva e haja cura desta gente. Mas pode parecer estranho. 18 milhões é gente. Será que esses 18 milhões pode afetar 200? 10%. É possível. É possível. Claro, aí acolhe questões, por exemplo, de acidentes. Ansiedade. Tem que chegar lá. Eu tive uma ocasião conversando com gente de uma clínica, sobre isso seria clínica, praticamente um tipo hospital menor, em que tratava desses quadros. E nessa intenção de ajudar, o que já anteriormente eu disse, de alguém que tinha essa dificuldade, eu observei e falei naquele lugar que todos aqueles quadros que estavam observando